e continuar de onde eu estava. Então, esse capacitor aqui eu coloquei na frente propositalmente, coloquei mais ou menos assim. Para quê? Para despertar em vocês essa curiosidade aí na montagem do circuito eletrônico. Então, deixa eu voltar ele para a posição dele. Então, não era na saída da retificação ligar ele no negativo, era ligar ele no positivo. Daí, o circuito vai projetar de maneira correta. Deu até um pipoco aqui inicialmente no capacitor eletrolítico. Pronto. Eu parei nisso daqui e comecei a falar sobre o circuito flip-flop. Deixa eu tirar essa projeção daqui e voltar aqui para o flip-flop. Deixa eu ver onde eu deixei aqui a tela, que eu separei as telas. Flip-flop. Pronto, aqui. Então, essa foi a tela do flip-flop. O que está ocorrendo aqui nesse circuito? Perceba que pisca um LED, pisca outro. Esse circuito é um oscilador. Esse circuito integrado aqui, o 555, ele está projetado de uma forma que ele está gerando pulsos elétricos. Então, eu vou aumentar aqui o potenciômetro e você vê que a intensidade da luz não modificou. Foi modificada a velocidade em que elas estão piscando. A finalidade técnica de um potenciômetro não é aumentar a intensidade, e sim atenuar um sinal digital. Se eu quero utilizar um potenciômetro para regular uma intensidade, lembram no exercício anterior que a gente fez? Eu vou abrir um novo ThinkCard aqui. ThinkCard. Vou fazer um novo exercício aqui. Lembra na primeira aula que a gente fez? Novo circuito. O que foi que fizemos? Pegamos uma Proton Board. Pegamos o que mais? Um LED. Confere? Vou pegar aqui um outro componente que utilizamos, que foi o quê? Tem que mudar aqui de básico para todos. Nós pegamos também um potenciômetro, já passei. Deixa eu encontrar aqui um potenciômetro. Eu acho que eu já passei, né? Estou aqui já nos... Cadê aqui? Aqui. Um potenciômetro. Eu utilizei também uma fonte de bancada. Cadê a fonte? Cadê? Eu tenho aqui uma fonte de energia. Eu tenho aqui também um resistor que está no início. Foi o que nós utilizamos, né? Mas para esse circuito, eu utilizei somente a fonte de bancada, coloquei aqui nela uma tensão de 3 volts. Vou deixar aqui a corrente de 2 amperes. Vou jampear aqui essas duas pontas. Vou puxar essa aqui para o... Perdão. Tá aqui. Vou puxar essa aqui no positivo desse LED. Vou botar a fonte do lado de cá. Vou ligar aqui a fonte de bancada, o positivo dela no potenciômetro. Esse negativo eu vou ligar aqui direto no resistor. Mudar aqui a cor dos fios para poder entender o que é que está sendo feito. Positivo, positivo e positivo. Pronto. Quando eu ligar esse circuito, eu vou poder
Opa, liguei errado aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu liguei fora da trilha. Não foi de propósito, foi falta de atenção mesmo. O que é isso querendo salvar aqui? Sai. Aqui, ó. Vou botar aqui vermelho e vou simular aqui esse circuito. Esse potenciômetro é de quanto? Muito bem. Vitor Navarro aí. Eu não consigo falar pelo áudio. Pronto. Então, Vitor, ó, deixa eu parar aqui, ó. Interessante verificar qual é a resistência desse potenciômetro. De quanto nós estávamos utilizando aqui? Foi um de 100K. Confere? Deixa eu projetar agora e ver se vai acender. Olha lá, o LED. Vou deixar ele mais forte. Parabéns aí, quem falou foi o Vitor Navarro. Apesar de estar sem microfone, ele conseguiu trazer a resposta certa. Então, para que não ocorra esse problema com o resistor, do resistor estourar, eu preciso, quando eu for usar um potenciômetro como um dimmer, né, na função de um dimmer, que o dimmer ele faz o quê? Ele controla, ele ajusta a intensidade do circuito, de uma luz. Deixa eu voltar aqui que eu não projetei a segunda tela, né? Alguém falou aqui, não deu para ver. Deixa eu voltar. Pronto. Então, aqui, eu vou diminuir aqui para não... Opa, tem que diminuir com ele ligado. Iniciar a simulação. Já iniciei queimando o LED, correto? Olha lá, ele estoura. Por quê? Porque ele está recebendo uma tensão e uma corrente a mais do que ele pode suportar. O que é que eu vou usar? Mas, professor, o potenciômetro ele não é um resistor, ele é um resistor variável. Sim, é um resistor variável. Mas, utilizando um resistor variável, com uma função de dimmer, que é para controlar a intensidade de uma luz, eu vou precisar de um resistor fixo no circuito. Porque eu vou colocar esse aqui, vou inclinar ele, dar uma inclinada para ele, ligar aqui ele no circuito. Colocar ele aqui, vou tirar esse fiozinho. Deixa eu tirar esse jump. Vou colocar ele aqui por fora para ficar melhor visível. Vou colocar aqui, ó, na saída do resistor variável. E aí eu vou ligar aqui na entrada do LED. Tá dando bug aqui o programa, né? Vocês viram o que aconteceu aí? E eu vou projetar. A luz acendeu, ó, mas agora não queimou o LED. Ele acendeu dentro do limite dele. Eu ajustei a intensidade dele, porém ele agora não queimou. Beleza? Por quê? Porque eu tenho um resistor fixo. Esse resistor de 1 kΩ, eu posso até baixar ele aqui. Vou botar ele aqui para 800 ohms. Cadê? 800 ohms. E vou projetar ele. Perceba aqui, ele ainda manteve a vida útil do LED. Então, toda vez que você for utilizar um potenciômetro para ajustar a intensidade de um LED, você precisa de um resistor fixo para que ele possa fazer esse controle. Por isso que no exercício que praticamente todos vocês fizeram, ocorreu o dano no componente, ou seja, o LED ele estourou por falta de um resistor fixo. Tá, beleza? Eu acho que teve alguma informação aqui no chat, deixa eu ver aqui. Cadê? Troca a tela, professor. Já troquei, já revisei aqui. E agora eu quero falar de um outro circuito aqui interessante, que é o flip-flop. Deixa eu parar essa simulação. Compartilhar a tela 2. Voltando aqui. Então,
e vou abrir aqui um contador digital. Deixa eu ver que eu já fiz um aqui. Pronto. Tem esse circuito aqui. Então, deixa eu fechar ele, abrir ele aqui, editar isso. Pronto, eu vou projetar ele aqui. Esse é um contador. Perceba que ele tem aqui esse número, ele vai fazer a contagem de 0 até 9, está bastante lento, deixa eu parar e iniciar ele. Pode falar. Não, eu só estou testando o áudio aqui, que eu não entender como é que coloco o áudio aqui. Ah, sei. Eu também ainda estou pegando muito macete desse Zoom aqui, ainda não domino ele também não. Mas tudo bem, tranquilo. Então, pessoal, voltando aqui. Esse circuito, deixa eu iniciar a simulação dele. Perceba quem está aqui no início de tudo, um circuito 555. E ele tem aqui um capacitor. Essa partezinha aqui, ó, é esse circuito que eu mostrei aqui para vocês, porém montado de uma forma diferente. Então, o 555, deixa eu voltar aqui para a minha tela, o 555 é um circuito integrado, porque esse 555 possibilitou a criação deste componente aqui, ó, as memórias de computador. A memória RAM de um computador, ela tem em sua composição esse circuito 555 também, porque ele vai estar gerando os pulsos para o processamento dos zeros e uns. Voltando aqui para a tela, deixa eu voltar. E é o que está acontecendo aqui nesse momento, com esse contador digital. Eu tenho aqui a etapa do clock, que é o 555, que ele está gerando os pulsos para que esse codificador aqui, que é o 7493, que é um outro circuito eletrônico, ele vai receber o sinal, os pulsos do 555, vai converter ele em valores decimais, que são os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele vai gerar essa contagem de 0 a 9. Daí eu posso estar alimentando, posteriormente, um outro circuito, que é o CD 4511. O 4511 ele vai receber o sinal que já foi interpretado e gerado por esse decodificador. Ele vai decodificar esses pulsos por binários, que ele vai transformar 4 pulsos binários em pulsos decimais, já nessa etapa. E aí você vai visualizar nesse monitor que nós chamamos de display de 7 segmentos. Assim eram os computadores remotos, né, antigos. O entendimento do funcionamento de alguns cálculos eram pelo piscar das luzes. Esse é um circuito aqui mais complexo, que é o que nós vamos fazer no próximo sábado. Por enquanto, eu só estou dando um apanhado geral para você entender. Vamos chegar lá. Mas voltando aqui para o nosso osciloscópio. Cadê? Deixa eu buscar aqui a tela do osciloscópio. Essa daqui. Nós utilizamos aqui... Vai. Pronto. Deixa eu maximizar essa. Pronto, essa daqui. Nós utilizamos aqui, deixa eu projetar. Pronto. Então, eu tenho aqui um gerador de funções que ele está substituindo quem num circuito real? Ele está substituindo o tráfego, que eu falei ontem com vocês sobre qual a função do transformador. Ele é de rebaixar a tensão. Ele vai pegar o 220 ou 110
vai rebaixar a tensão dele e vai sair 12 volts na outra ponta. Então, nesse circuito simulado, eu esperava que alguém até perguntasse sobre isso. Eu utilizei aqui um gerador de funções, que ele está substituindo esse trafo daqui. Então, esse gerador de funções, entenda ele nesse circuito como um trafo, ele está gerando essa corrente, uma tensão de corrente alternada, que é visualizada aqui neste osciloscópio. Essa corrente alternada alimenta um circuito com um banco de diodos chamado de ponte retificadora de tensão. A partir dessa ponte retificadora de tensão, eu tenho aqui visualizando no monitor do osciloscópio frequências de onda completa, não são ondas cortadas nem alternadas. Então, essas ondas completas, elas estão em uma corrente contínua. Por que eu não vejo em linha reta? Porque eu não tenho o filtro capacitivo. Tem algum gaiatinho aí utilizando o pincel, né? Vamos desligar aí esse pincel, por favor. Então, esse monitor, ele está gerando a corrente contínua, só que ela ainda está pulsante. Eu preciso, para corrigir essa corrente pulsante, do quê? Deixa eu abrir o outro circuito aqui. Depois no quadro, nesse circuito que está no quadro aí, depois do regulador de tensão, Certo. ele é para quê mesmo? Para Pronto, filtrar ó. ainda alguma coisa? Exatamente. O C1 é o... Isso daqui praticamente vai cair na prova. A prova praticamente é esse circuito inteiro aqui. Entendeu? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou repassar essa explicação aqui. Na primeira etapa, eu tenho o transformador, que é o trafo. A função do trafo qual é? Rebaixar a tensão para uma tensão adequada Isso, rebaixar para a tensão. Então, ele é um a ponte. rebaixador de tensão. Então, na segunda etapa, eu tenho a ponte retificadora de tensão. E essa ponte retificadora, ela tem a finalidade de... Transformar a corrente alternada em contínua. Ou a Exatamente. tensão alternada em contínua, perdão. Não, você falou certo, é a corrente. A tensão, independente de ser alternado ou contínuo, tensão é a mesma. Tensão é a força que impulsiona o elétron. Mas quem muda é a corrente, porque a corrente é que muda o sentido. Porque na tensão com a corrente alternada, a corrente está indo e voltando em dois sentidos. Na tensão com a corrente contínua, ela está indo em um único sentido. Então, a função, você falou corretamente na primeira vez. Então, a função do banco de diodos, ou da ponte retificadora, é converter tensão com corrente alternada em tensão com corrente contínua. Se você me responde somente corrente alternada para contínua, está correto também. Beleza? Passei por essa etapa. Porém, o trafo, ele pega 220, rebaixou para 12 volts AC. Ele veio de AC para AC, que é corrente alternada. Esses 12 volts AC passou pelo retificador e virou 12 volts DC, que é 12 volts contínuo. Então, a ponte retificadora, ela não se envolve em rebaixamento de tensão. Ela se envolve no direcionamento, na direção da corrente. Ela vai passar a ser uma corrente contínua. Aí vem uma terceira etapa, que é a primeira etapa de filtragem. Filtrou a corrente nesse capacitor aqui, que ele vai pegar a onda que está pulsante, a corrente contínua que está pulsante, ele vai fazer um tratamento, né? O capacitor vai fazer o que aqui, ó? Ele vai preencher essa lacuna. Então, quando
o circuito, o pulso terminar a intensidade dele, ele vai dispersar a carga que está no capacitor. E esse espaço daqui, essa queda que o capacitor dá aqui, ó, na próxima, carregou até aqui, a onda desceu, ele vai esvaziar a carga do capacitor, tentando manter a corrente contínua. E assim sucessivamente. Por isso que você vê as serrilhas que estão aqui nesse circuito. Deixa eu voltar aqui para a tela, compartilhar a tela. Por isso que aqui no circuito, ó, você está vendo essas serrilhas, essas na projeção do sinal. Por quê? Porque essa serrilha é o chamado ripple, é onde inicia a descarga do capacitor. Então, tem capacitores que podem segurar uma descarga por um tempo mais longo, por um tempo mais curto, e aí eu tenho o ripple. Esse ripple vai determinar também a qualidade da fonte. Ou seja, esse conjunto todo aqui, que eu estou chamando de ponte retificadora de tensão, na verdade é uma fonte, porque ponte é somente essa etapa aqui de conversão. Então, tive a primeira etapa de filtragem. Nessa primeira, segunda, terceira, nessa quarta etapa aqui do circuito, eu tenho um regulador de tensão. Esse regulador vai pegar a corrente DC, a corrente contínua, de 12 volts e vai rebaixar ela para 5 volts na sua saída. Eu tenho um regulador que é o chamado 7805. Então, não está apagando muito bem, não. Tem o 7805, 05, tem o 7812. Então, todos são 78, mas esse 05, esse 12, vai dizer qual é a saída de tensão desse regulador de tensão. Esse 7812 é 12 volts, 7805, 5 volts. Então, ele vai pegar uma tensão de 5 a 30 volts, né? E vai baixar essa tensão para 5 volts. Obviamente, respeitando a lei de Ohm, lembra que o que é que ocorre? Se eu estou baixando a tensão, eu vou aumentar a corrente. Mas, para isso, a resistência também entra na briga aí da conversão da lei de Ohm. Então, baixei a tensão de 12 volts para 5 volts na saída. Imagine um liquidificador. Você vai bater um suco de abacaxi. Pegou um abacaxi, botou, cortou todo no liquidificador. Digamos que o abacaxi tem 1 litro, se for colocar ele por líquido. 1 litro de abacaxi. Cortei, fatiei, joguei no liquidificador. Bati o liquidificador, escoei, né? Utilizei o escorredor e deixei descer somente um líquido fino, um líquido limpo. Esse líquido limpo deu 850 ml, não deu 1 litro, não deu os 1.000 litros. Então, é o comportamento desse regulador. Ele vai tirar toda a sujeira, todo o ruído do circuito, nesse rebaixamento da tensão, e vai deixar passar uma energia mais limpa, uma corrente mais limpa, a tensão mais limpa, toda a energia limpa, o conjunto dela limpo. Aí eu vou vir com essa segunda etapa de filtragem, esse outro capacitor C2. Esse C2 aqui vai pegar e esse ripple, né, que é esse trabalho do capacitor nessa onda, ele vai ser alinhado até que fique o mais próximo do linear, o mais reto possível essa corrente, o que ela seja projetada de uma forma mais reta possível. Então esse C2 é a mesma coisa do C1. Só exatamente, a mesma função. Mas ele tem necessidade de estar antes e depois do... Qual a diferença tem, de estar sim. antes e depois do regulador de tensão? C2? Tem uma necessidade, porque um está filtrando a primeira etapa antes, que aí ele já dá uma melhorada naquela serrilha que você vê na projeção da onda em contínuo.
ele dá uma filtragem nela, não dá 100% da filtragem do sinal, passa pelo regulador de tensão, esse segundo vai deixar o sinal com menos oscilação, a curva de onda vai ser menor, ele vai ser mais... Mais linear, no caso. Exatamente. O termo correto é linear, exatamente o termo que você falou. Ele vai ser mais linear, ou seja, ele vai ser linear, mas 100%, né? Pronto, aí eu vim aqui com o Zener, que é um diodo também. Lembra que na primeira etapa eu utilizo o diodo retificador. Nessa etapa aqui do Zener, eu utilizo um diodo Zener que ele não tem a função de retificar. Né? Aqui ele tem a função de proteger o circuito. É diferente de um fusível. O fusível ele abre quando ele recebe uma corrente maior do que a necessária do circuito. Passei pelo regulador de tensão, falei da segunda etapa, que vai tornar linear, o mais linear possível, a segunda etapa aqui do capacitor, e esse diodo Zener aqui, ele não trata da corrente, ele não vai tratar o circuito de proteger ele através da corrente, e sim através da tensão. Ele até passa inversamente uma pequena quantidade de tensão, mas ele passando do limiar do que ele foi projetado para ser, por exemplo, esse aqui é um de 6 volts. Nesse circuito daqui, ele está trabalhando com 5 volts na saída. Então, se der um pico acima de 6 volts, ele vai fechar para proteção do circuito. Então, essa é a função do Zener nesse circuito. Aí aqui eu tenho um resistor e um LED para simbolizar que o circuito está funcionando, que ele está conduzindo corretamente. Então, essa aqui é uma fonte com a ponte retificadora de tensão, com etapas de filtragem e regulagem da tensão. Esse diodo Zener, ele é só dispositivo de segurança, componente de segurança mesmo, né? Isso. A principal função do Zener é proteger o circuito. Agora, você pode usar o Zener em outras aplicações também. Eu tinha visto em algum lugar, alguma vez, eu não sei, eu devo estar confundindo, que o Zener, ele, tipo, ele já poderia funcionar como uma ponte retificadora direto. Você pode fazer Ele uma ponte já, retificadora com já, ele. ele já corta por exemplo, tá vindo 12 volts. Certo. Aí ele já, a depender do valor dele, né, que cada Zener tem um valor. Aí Exato. no valor dele, ele já rebaixa para o valor dele e já vai estar retificado. Isso. Tá Ele, errado isso aí? ele, ele tem, assim, essa possibilidade, mas ele não foi projetado para tal aplicação. Então, vários Entendi. componentes no improviso. Por exemplo, eu posso utilizar 2 diodos retificadores para substituir um transistor em um circuito. Eu posso fazer uma maluquice, né? Porque e transformar em um transistor NPN ou PNP, vice-versa, utilizar a polarização dos diodos para fazer um transistor. Mas o diodo não foi fabricado para funcionar como um transistor, mas eu posso montar um circuito para conseguir tratar um paliativo, fazer aquele circuito funcionar com ele. Tá entendendo? Uhum. Entendi. Então, cada componente ele é fabricado para aquela tensão ou aquela finalidade necessária. Agora, muitos dá para se fazer um paliativo e fazer algumas correções. A gente vai fazer a próxima aula já introduzindo um tema mais sólida sobre eletrônica. Então, até amanhã, pessoal.